Por que é que tá todo mundo tão cansado? A gente passa anos na faculdade aprendendo a escutar, mas será que a gente não está usando a psicologia para silenciar o grito de uma sociedade que está colapsando? O que a gente vê no Brasil hoje? Uma sociedade profundamente exausta. Não é só ansiedade, mas é um cansaço crônico. E a pergunta que fica martelando é: quando o paciente chega deprimido, sem esperança, ele sofre só um desequilíbrio de serotonina? Ou será que isso é sintoma vivo de uma sociedade que já está colapsada? A gente está diante de uma população que trabalha demais, que vive frustrada, que clama por uma vida mais flexível. A gente passou o ano passado inteiro falando sobre a escala 6x1. Isso não é só uma questão econômica, mas é um grito de socorro. O jovem da classe C, D, E carrega a frustração de uma promessa de ascensão social que nunca vai se cumprir. Ele vê que o Estado não vai ajudar ele e ele sente que precisa lutar sozinho, acreditando no mérito individual dentro de um país desigual. Soma-se isso ao medo constante de andar na rua. E diante desse cenário de insegurança, exaustão, o que a gente vê do lado de cada clínica? Medicalização excessiva. Ouve-se o tempo todo que a solução é alterar a química do cérebro. Você não vai ouvir ninguém falando por aí que sofrimento tem a ver com moradia, com a precarização do trabalho, com a falta de segurança. Tentam reduzir ser humano a uma máquina química. É adicionar química na vida do sujeito para produzir a morte da sua subjetividade. Se a pessoa vive num ambiente doente, não dá para dizer que aquilo é uma patologia só dela. O que acontece na mente humana quando a gente está exausto, inseguro, sem amparo? A mente fica vulnerável, a pessoa fica indignada, ela sente raiva profunda pela falta de dinheiro e também pela dureza da vida. Mas dizem que a culpa não é dela, não é do sistema que falhou com ela. Falam para ela que ela é impotente e assim ela acaba aceitando ser manipulada e projeta essa raiva que ela sente no outro. É aqui que opera um mecanismo de desumanização. A gente se acostuma a aceitar a violência, transformar o outro num inimigo ou mesmo num objeto. A gente vira vítima de gaslighting político e social. A repetição da narrativa da meritocracia nos faz questionar a nossa própria percepção da realidade. Criamos uma dissonância cognitiva onde achamos que sofrer mais agora vai fazer com que a gente seja recompensado depois. Nesse desespero por um sentido de vida, a gente fica preso em bolhas que só vão confirmar os nossos vieses e nos impedem de dialogar com o outro lado. Porque se o outro é meu inimigo, eu tenho onde projetar essa raiva que eu sinto da vida. Porque na sociedade, a gente não pode demonstrar sofrimento. A sociedade exige que você use uma máscara. Ela tenta te colocar numa caixinha da normalidade inalcançável. Esse esforço para camuflar quem a gente realmente é, que é um masking, acaba gerando um esgotamento mental profundo na gente. O sujeito está adoecendo e a psicologia não pode servir para adaptar ele a essa sociedade doente. Nossa função é resgatar a autonomia mental dessa pessoa. O consultório ele deve ser um lugar para o paciente poder tirar essas máscaras e aceitar suas estranhezas e também as suas neurodivergências como potência, não como defeito. Tem que ser um espaço para validar que sentir tristeza diante dessa exploração não é uma falha dele, mas uma resposta humana legítima. E o processo de autoconhecimento tira essas máscaras, lembra o sujeito do que realmente importa: amor, afeto, construção de vínculos. É a ferramenta para que ele deixe de ser um funcionário da engrenagem e recupere a capacidade de pensar por si. Que sejamos, então, não uma sociedade anestesiada por químicos, redes sociais, mas sim os defensores da humanidade que insistem em existir. Meu nome é Ariel Aleixo, eu sou psicólogo. Se você gostou desse texto, só curtir aqui do lado ou compartilhar com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Muita gratidão e até a nossa próxima conversa.